Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula. Começamos nesse momento a falar de probabilidade para a nossa maravilhosa banca FGV, matriz de estatística em questões. Começamos o capítulo probabilidade para você. E como óbvio, é óbvio, né? Eu começo pelas questões mais tranquilas, começo por assuntos introdutórios. Existe um tipo de questão chamada, né, de questão introdutória, assuntos introdutórios ou problemas introdutórios de probabilidade. São as questões mais diretas, mais objetivas, mais simples também, e esse bloco é sobre elas. Eu começo nesse momento, coloco então a nossa primeira questão, que é essa que você vê nesse momento. Ó, entre 6 deputados, 3 do partido A e 3 do partido B, serão sorteados 2 para uma comissão. A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do partido A é D. E aí eu tenho ali as alternativas para você. Esse modelo de questão, quando o autor disponibiliza para nós alguns elementos, e aí ele subdivide em subconjuntos, veja só, existe um total de 6 elementos. Desses 6 elementos, eu tenho 2 subconjuntos. Um subconjunto é o partido A, o outro subconjunto é o partido B. Quando aparece esse modelo de questão, eu sempre posso resolver de 2 maneiras diferentes. E é muito importante que você saiba fazer as duas. Para que você evolua dentro do conteúdo, é muito importante que você aprenda a resolver das 2 formas, e eu então vou fazer isso para você desenhando inclusive. Quer ver? O modelo de questão que nós temos aqui, ele é o seguinte: o autor vem para você e ele passa um conjunto, esse conjunto é formado por 6 elementos. Então o autor passa um conjunto formado por 6 elementos. Só que dentro desse conjunto, ele coloca 2 subconjuntos. Um subconjunto é o partido A e o outro subconjunto é o partido B. O conjunto A, ele tem 3 elementos e o conjunto B, ele também tem 3 elementos. Esse modelo de questão permite para nós 2 resoluções. A primeira delas, que eu vou colocar aqui, ó, modo número 1. O primeiro modo de você resolver esse modelo de questão, ele é simplesmente multiplicação. Você vai resolver pelo princípio multiplicativo. E aí, com um pouquinho de calma, você resolve tranquilamente. Ó, multiplicativo ou multiplicação, melhor ainda. Colocarei aqui multiplicação. Johnny, o que é esse negócio aí de multiplicação? É o seguinte, cara, você começa e lê certinho quantos elementos ele vai escolher. O autor veio para você e falou assim: olha só, cara, tem 3 do partido A e tem 3 do partido B. Agora eu quero saber o seguinte: ele vai escolher alguns elementos aqui. Quantos elementos ele vai escolher? E aí o autor fala assim: serão sorteados 2 elementos. Quando ele disse que serão sorteados 2 elementos, você vem aqui e coloca assim: probabilidade vai ser igual primeiro elemento vezes segundo elemento. Esse risquinho aqui corresponde ao primeiro elemento sorteado. Esse risquinho aqui corresponde ao segundo elemento sorteado. Entendi? Beleza. Agora você preenche com aquilo que ele pediu. Serão sorteados 2 para uma comissão. A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do partido A. Traduzindo, o primeiro deputado ele quer que seja do partido A e o segundo deputado também ele quer que seja do partido A. Aí você começa a preencher da seguinte maneira: probabilidade vai ser igual. Você aprendeu o seguinte: a probabilidade se resume ou se calcula sempre da seguinte maneira: na parte de baixo você coloca o total de elementos e na parte de cima você coloca aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que a questão perguntou, na verdade, né? Quando nós falamos no cálculo direto, no cálculo básico de probabilidade, o cálculo básico é esse aqui. Na parte de baixo, independente da pergunta, você sempre coloca o número total de elementos participantes da questão. E na parte de cima, daí sim, depende da pergunta. Veja só, na parte de baixo, é importante que você lembre que não depende. Olha que importante essa informação, cara. Na parte de baixo, você coloca o total. Esse total não depende da pergunta, porque o total de elementos, ele é o total em qualquer local. Independente de qual pergunta foi feita, o total é o mesmo. O valor que você coloca em cima, esse sim,
Esse valor que você coloca em cima, ele depende, claro, ele depende da pergunta feita pelo autor, portanto, ele depende da pergunta. Por isso que você embaixo coloca fácil. Por exemplo, quer ver? Você vem aqui e começa assim. Qual é o total de elementos que nós temos aqui nessa questão? 6. Logo, você pensa o seguinte, vou escolher uma pessoa nesse grupo. O total de elementos é 6. Perceba que até agora eu não me importei com a pergunta, porque o total, ele é o total, acabou. Agora, na parte de cima, eu vou ter que verificar o que ele quer. Ele quer que essa pessoa, esse deputado, seja do partido A. Opa, do partido A nós temos 3 deputados. Significa dizer que a chance, a probabilidade de eu escolher uma pessoa e ela ser um deputado do partido A é uma chance de 3 dentro de 6 possibilidades. Quando você vai escolher a segunda pessoa, nós não temos mais 6 elementos, porque uma já foi escolhida, como se fosse isso aqui, ó. Imagine só, eu tenho aqui primeiro deputado, eu tenho aqui segundo deputado, eu tenho aqui terceiro deputado. Aqui é a mesma coisa, 1 deputado, 2 deputados, 3 deputados. Beleza? Aí eu falei assim, vou escolher, nesse primeiro, vou escolher um deputado. E eu gostaria que ele fosse do partido A. E eu disse a você, 3 em 6 possibilidades. Legal? Imagine, suponha, que você escolheu esse aqui. Agora pense comigo, vou escolher o segundo deputado. Qual é o total de deputados nesse momento? 5, porque 1 já foi escolhido, 1 já foi utilizado, sobraram 5 deputados. Desses 5 deputados que sobraram, 2 deles são do partido A. O partido A agora conta com apenas 2. Quando você resolve isso aqui, você então chega no seguinte, só arrumando o cálculo agora. Quando você multiplica esses dois valores, você chega então no seguinte, na parte de cima, 3 vezes 2 é 6, e eu não vou multiplicar embaixo, ó, vou colocar assim, 6 vezes 5, porque claramente eu vou poder cortar agora o 6 de cima com o 6 de baixo. A nossa resposta, portanto, será, probabilidade vai ser igual, 1/5. Quando você corta todo mundo em cima, a resposta fica 1. Logo, 1/5 é a resposta correta. Fiz bem no passo a passo para você poder entender o que eu estava dizendo. O modo número 2, não menos importante, muito importante, diga-se, é o modo que você usa análise combinatória, é o modo que você usa combinação. Professor, dá para usar análise combinatória? Dá e fica bem legal. Tem muita gente que adora resolver pelo modo 2. E eu tenho que ser sempre muito claro contigo. Quando nós temos duas maneiras de resolver uma questão, às vezes, muitas vezes, eu posso falar assim, olha só, meu aluno, esse modo aqui é melhor, esqueça esse outro aqui. Ou ainda, esse outro aqui é melhor, esqueça esse primeiro. Aqui não é o caso. Aqui é muito importante que você saiba utilizar bem as duas possibilidades. E por que você fala isso? Porque haverá situações em que só o primeiro modo resolverá. Haverá situações em que será muito melhor usar o segundo modo. E, portanto, eu preciso que você esteja habituado, treinado, para usar qualquer um dos dois, tá legal? Aí vamos lá. Quem que é o modo número 2, prof? O modo número 2, ele é o seguinte. Você vai calcular dois valores para mim. Você vai calcular aquilo que você quer, que é a parte de cima, e você vai calcular o total, que é a parte de baixo. Porque, afinal, para você calcular probabilidade, tenho que saber o total e tenho que saber o que eu quero. Como que eu calculo o que eu quero e como que eu calculo o total? Começo pelo total, que é mais fácil. O total você faz combinação, você pega a totalidade dos elementos, 6, e você escolhe quantos serão sorteados, 2. Combinação de 6, você escolhe 2. A combinação de 6 para você escolher 2 tem como resposta o número 15. Pronto. Aí você sabe que embaixo você coloca o número 15. Traduz isso para mim, Johnny.
Quando eu tenho 6 pessoas e eu vou escolher 2, quando eu tenho 6 elementos e eu vou escolher uma dupla, eu possuo 15 possibilidades. Entendi. E aquilo que você quer, como que você calcula? Aquilo que você quer, você não pega do total, você não pega dos 6, você pega somente daquilo que você gostaria. O autor quer que os 2 deputados sejam do partido A. Então você usa somente o partido A. Você coloca a combinação de 3, você escolhe 2. Qual que é a ideia? Eu vou no partido A, o que eu quero de verdade é ir no partido A e escolher 2 deputados. Dos 3 deputados do partido A, eu vou escolher 2. Quando você calcula essa combinação, a resposta fica 3. Agora você calcula a probabilidade. A probabilidade se traduz sempre com o total na parte de baixo e o que eu quero na parte de cima. Quando você simplifica 3 sobre 15, a resposta fica 1 sobre o número 5. Muito importante que você recorde que você sempre usa a combinação. Na combinação total, você coloca o total de elementos, que é 6. Na combinação que você quer, você coloca somente o conjunto desejado. Perceba que o 6 saiu daqui. Eu tenho um total de 6 deputados. Beleza. Perceba que aquele 3 que eu coloquei quero saiu daqui, porque o partido A é de onde eu quero escolher os 2 deputados. Por isso que eu coloquei combinação de 6 escolhe 2, combinação de 3 escolhe 2. E aí, claro, né, a resposta vai ser absolutamente a mesma. Só tome cuidado. Para que você possa aplicar esses 2 métodos, para que funcionem os 2 métodos e possa escolher, então, qual você usa, tem que ser esse modelo de questão. Eu passo um total de elementos, eu passo um conjunto universo e eu divido esse conjunto em subconjuntos. E aí eu quero que você escolha alguns elementos e eu quero que sejam os elementos todos do mesmo subconjunto. Nesse caso, o conjunto universo eram os 6 elementos. Legal. O subconjunto A e o subconjunto B. Eu disse que nós sortearíamos 2 e eu gostaria que os 2 fossem do subconjunto A. É nesse caso que você possui essas 2 possibilidades. Próxima questão chegando, e a próxima questão fala então sobre isso aqui, ó, questão interessantíssima na verdade. FGV Oficial MPE, Ministério Público Estadual, lá do Rio de Janeiro 2019. Entre as pessoas A, B, C, D e E, 2 delas serão escolhidas por sorteio para integrarem o conselho diretor de uma empresa. O diretor da empresa, o diretor da empresa conhece essas 5 pessoas e disse: gostaria que A ou B fossem sorteados, mas não gostaria que D fosse sorteado. Então você imagine só, cara, existe lá um grupo de 5 pessoas, A, B, C, D e E. Legal. Dessas 5 pessoas, 2 delas serão escolhidas por meio de um sorteio. O diretor da empresa conhece as 5 pessoas e falou assim: gostaria que a pessoa A ou a pessoa B fosse sorteada, mas não gostaria que D fosse sorteada. Beleza? Aí você vem aqui e pensa da seguinte forma. Primeira coisa, quais são as possibilidades que o diretor quer? Quais são as hipóteses que o diretor gostaria? Por exemplo, essa hipótese aqui, o diretor gostaria. Pessoa A e pessoa C. Porque eu coloquei A ou B, eu coloquei o A, e eu não coloquei a pessoa D. Essa hipótese aqui, o diretor também gostaria. Pessoa A e pessoa E. Também é uma hipótese que ele gostaria, porque afinal, eu coloquei a pessoa A e eu não coloquei a pessoa D. Essa outra hipótese aqui, o diretor também gostaria. Eu coloco a pessoa B e eu coloco a pessoa C. Ele pediu A ou B, um dos dois. Eu coloquei a pessoa B e eu não coloquei a pessoa D, você percebeu? Legal. Uma outra hipótese que ele também aceitaria era pessoa B e pessoa E. A pessoa B, que ele pediu o A ou o B, um dos dois, e a pessoa E, que eu não coloquei a pessoa D. E aí, tem uma outra hipótese muito importante aqui. Qual é a outra hipótese muito importante que nós temos aqui? A pessoa A junto com a pessoa B. Prof, pera um pouquinho.
Ele falou que gostaria que a pessoa A ou a pessoa B. Esse ou eu não posso colocar os dois. Claro que posso, porque o ou da matemática, o ou da lógica, o ou da estatística, ele sempre é inclusivo. Ele sempre tem o significado de pelo menos um. Lembre disso. O ou da matemática, o ou da lógica, o ou da estatística, ele sempre tem o sentido, o significado de pelo menos um. Quando ele diz gostaria que o elemento A ou o elemento B participassem, significa pelo menos um dos dois. Pelo menos o elemento A ou pelo menos o elemento B, significando dizer que não há problema algum de você colocar os dois elementos juntos. Muita gente acha, e eu sei que tem essa dificuldade, que quando ele fala ou aqui, ó, quando o autor vem e fala ou, que é um dos dois apenas. Não, esse ou aqui, ele significa pelo menos, veja só, esse ou aqui, ele significa pelo menos um dos dois. Eu até posso colocar os dois sem nenhum problema. Agora vamos verificar o seguinte, ó. Os elementos que ele passou para nós foram esses aqui. Ele passou o elemento A, passou o elemento B, passou o elemento C, passou o elemento D, passou o elemento E. Beleza. Aí eu fiz assim, ó. Eu peguei o elemento A junto com o elemento B. Tá aqui, ó. Elemento A junto com o elemento B. Eu peguei o elemento A junto com o elemento C. Tá aqui. Elemento A junto com o elemento C. Eu peguei o elemento A junto com o elemento E. Eu pulei o elemento D porque o autor pediu. Não gostaria que o D fosse sorteado. Beleza. Agora, eu também fiz o seguinte. Eu peguei o elemento B junto com o elemento C. E eu peguei também o elemento C junto, aliás, perdoe, o elemento B junto com o elemento E. Tá aqui. Ô, Johnny, eu não podia pegar esses dois aqui, ó, o C junto com o E? Não. Porque se eu coloco o elemento C junto com o elemento E, eu não teria nem o A nem o B. E não pode, né? Tem que ter pelo menos um dos dois. Então essa possibilidade, ela não existe. Veja que aquilo que ele pediu, aquilo que ele gostaria que acontecesse, pode acontecer de 5 maneiras diferentes. Nós temos 5 formas diferentes de satisfazer o nosso enunciado. Beleza. Então você já tem uma noção bastante boa, porque pense bem, você sabe que a probabilidade sempre se calcula por o número de maneiras daquilo que você quer na parte de cima e o número de possibilidades total na parte de baixo. Você acabou de descobrir que aquilo que você gostaria tem como resposta o número 5, beleza? E agora eu tenho que calcular aquilo que é o valor total, o número total de possibilidades. Ô, prof, mas peraí, eu vou ter que fazer uma por uma também? Se você quiser fazer uma por uma, você até pode, mas não precisa, você pode fazer por combinação. Porque pense bem, quer ver? O número total de possibilidades, você poderia fazer via cálculo, que seria desse jeito aqui, ó. O número total de possibilidades é combinação. Eu tenho 5 indivíduos e desses 5 indivíduos eu vou escolher 2. Porque no total você não se preocupa com a pergunta. No total você só analisa a situação de modo geral. Ele passou 5 elementos e ele disse que 2 serão sorteados. É só isso que você leva em consideração para o cálculo do total de possibilidades. Por isso, combinação de 5 para você escolher 2. Combinação de 5 para você escolher 2 tem como resposta 10. De onde que saiu 10? Né? Isso aqui eu ensinei para você nas aulas anteriores. Você coloca 5 vezes 4 e você coloca 2 vezes 1. 5 vezes 4 é 20, 20 dividido por 2 fica 10. E aí você coloca lá dividido pelo número 10. Prof, qual seria uma outra possibilidade? Uma outra possibilidade seria justamente você fazer o cálculo completo, né? Uma outra possibilidade era você montar todas as hipóteses de duplas com esses 5 elementos aqui. E como que eu faria isso? Vai que na hora eu tô com vontade lá e eu esqueço da combinação, como que eu faria isso? Eu faria assim, ó. Primeira possibilidade, elemento A junto com o elemento B. Segunda possibilidade, elemento A junto com o elemento C.
Terceira possibilidade, elemento A junto com o elemento D. Quarta possibilidade, elemento A junto com o elemento E. Agora você pega aqui. Próxima possibilidade, elemento B junto com o C. Próxima possibilidade, elemento B junto com o D. Próxima possibilidade, elemento B junto com o elemento E. Continuamos. Agora eu faço elemento C junto com o elemento D, elemento C junto com o elemento E. E para finalizar, elemento D junto com o elemento E. Quando você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 possibilidades. Aí você pode escolher se você quer fazer usando a combinação, que é muito mais rápido, ou se você quer fazer cada uma delas. Essas possibilidades aqui, o total de hipóteses, acabei de contar, né? Caso você queira, conte de novo aí. Esse total aqui, ele dá para nós 10 maneiras diferentes. Como eu acho que você não está afim de fazer uma por uma, eu acho que o jeito mais fácil era você fazer combinação. Das 5 pessoas, vou escolher 2. E aí eu tenho 10 possibilidades. 5 dividido por 10 é a mesma coisa que 50%. E aí, claro, você assinala a alternativa que é a alternativa C. E aí você veja, né? Que o trabalho chato que nós tivemos aqui foi o trabalho de montar as hipóteses que eu quero. Porque como eram muito peculiares, né? Olha, eu quero o elemento A, ou eu quero o elemento B, mas eu não quero, veja, eu não quero o elemento D. Haveria outra maneira de resolver? Haveria, mas essa maneira aqui, ela ficou tranquila de você fazer, ela ficou rápida de você resolver, tá aí a solução. Às vezes, cara, muitas vezes, você vai ter que calcular o total, usando uma fórmula, combinação, por exemplo, mas aquilo que você quer, você faz uma por uma, porque não são tantas, né? Porque como você pensaria que não eram tantas aqui? Porque veja, eu tenho só 5 pessoas e eu tenho que escolher 2, beleza. Já não são tantas possibilidades, são só 10 possibilidades. E aí ele pediu, eu quero o elemento A ou eu quero o elemento B. E eu não quero o elemento D, fechou? Então você viria aqui, ó. Esse total de possibilidades é denominado espaço amostral, que é o total de possibilidades. Uma outra maneira de você interpretar, inclusive, seria assim. Eu vou construir aquilo que eu chamo de espaço amostral. O que é o espaço amostral, prof? Eu aprendi na teoria lá, esqueci. O espaço amostral, ele é o conjunto com todas as possibilidades, todas as hipóteses que existem a esse respeito. Aí você colocaria todas que eu fiz lá, ó. A junto com B, aí você faria A junto com a letra C, A junto com a letra D, A junto com a letra E. Aí agora faria B junto com a letra C, você faria B junto com a letra D e você faria B junto com a letra E. Depois você faria, então, C junto com a letra D, C junto com a letra E. E finalizando, letra D junto com a letra E. São todas as hipóteses de você fazer duplas. Aí você, então, calcularia qual é o número de elementos do espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você coloca assim, ó, o número de elementos do espaço amostral é igual a 10. Olha que legal isso aqui, né? O número de elementos, o sigma representa, nesse caso, o espaço amostral. O número de elementos do espaço amostral é igual a 10, que eu contei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, então esse é o total de possibilidades. Agora você calcula aquilo que você quer. Como que você calcula aquilo que você quer? Você vem no espaço amostral e você marca aquelas que satisfazem a nossa condição. Tem que ter A ou B e não pode ter o elemento D. Dá uma olhadinha. 1, 2, aí 3, agora eu tenho 4, agora eu tenho 5. Aliás, essa não pode, é essa aqui, 5. Perceba o seguinte, ó, tem pelo menos o elemento A, e tem o B também. Tem pelo menos o elemento A, tem pelo menos o elemento A,
Tem pelo menos elemento B? Tem pelo menos elemento B. Por que eu não marquei essa aqui? Porque tem o D de dado que não pode. E essa outra? Porque tem o D de dado que não pode. E essa outra? Tem o D de dado que não pode. E essa outra? Não tem o elemento A nem o elemento B. E essa última? Não tem o elemento A nem o elemento B. E ainda, para piorar, tem o elemento D. Das 10 possibilidades, ficaram 5. Ficou A, B... Aí depois ficou A com C, aí depois ficou A com a letra E, depois ficou B com a letra C e ficou B com a letra E. Legal. Aí você coloca lá, o número de elementos daquilo que eu quero é igual ao número 5. Daí agora você responde. Probabilidade vai ser igual. O número de elementos do espaço amostral embaixo e daquilo que eu quero em cima, por isso 50%. O que você poderia fazer para adiantar isso aqui é que no lugar de fazer o espaço amostral, poderia simplesmente fazer combinação de 5 escolhendo 2, você chegava diretamente no número 10. Então eu estou esmiuçando a questão, né? Nós estamos ensinando você, eu estou esmiuçando a questão para que você possa entender claramente de onde vem cada elemento aqui. Próxima questão que nós temos é essa que você vê agora. Uma pesquisa feita pelos alunos de uma sala mostrou que 7 alunos torcem pelo Flamengo, 6 pelo Vasco, 5 pelo Fluminense, 4 pelo Botafogo e 3 não torcem por time nenhum. Escolhendo ao acaso um dos alunos dessa turma, a probabilidade de que ele seja torcedor do Vasco. Então veja só, nesse caso, vai escolher um aluno só. Aqui é o tipo de questão mais fácil, né? Escolhendo-se um aluno dessa turma. A probabilidade de ele ser torcedor do Vasco. Aqui, bem simplesão. Probabilidade sempre vai ser igual. Você coloca na parte de cima aquilo que você quer, e na parte de baixo você coloca o total. Lembre que o total independe da pergunta. O total é o total e ponto final. Quem é o total nesse caso? 7 torcedores do Flamengo, mais 6 do Vasco são 13, mais 5 do Fluminense são 18, mais 4 do Botafogo são 22, mais 5 dos outros times são 25. O total de elementos é 25, porque é o somatório dos times todos. 7 mais 6 são 13, mais 5, 18, mais 4, 22, mais 3, 25. E aquilo que você quer é o quê? Ele pediu o Vasco. O autor pediu o Vasco para nós. Então, na parte de cima, eu coloco os torcedores, que são torcedores do Vasco. Os torcedores do Vasco correspondem a 6. Portanto, coloco 6 na parte de cima. Quando você divide 6 por 25, você chega em 0,24. 0,24 é a mesma coisa que 24%. Próxima questão. Várias pessoas, entre as quais Arthur e Mário, estão sentadas em volta de uma mesa redonda. Entre Arthur e Mário, há 3 pessoas por um lado, 5 pessoas pelo outro lado. Uma das pessoas da mesa é sorteada ao acaso. A probabilidade de que essa pessoa sorteada não seja nem Arthur, nem Mário, nem nenhum dos seus vizinhos é. E aí você veja só. Eu tenho ali 2 pessoas ao redor de uma mesa redonda. Várias pessoas, entre as quais Arthur e Mário, estão sentadas em volta de uma mesa redonda. Então eu vou desenhar aqui para que eu possa entender melhor, né? Então eu venho aqui, faço uma mesa redonda e ele marcou 2 pessoas em particular, né? Uma das pessoas chama Arthur, colocarei Arthur aqui em cima, nome de rei, sempre nome muito importante, portanto, coloco aqui Arthur. E a outra pessoa, Mário. Coloco então aqui embaixo, Mário. Legal. Agora, olha o que ele falou para nós, cara. Que, por um lado, nós temos 3 pessoas, por um lado, entre Arthur e Mário, há 3 pessoas por um lado. Então, por esse lado aqui. 1, 2, 3 pessoas. E 5 pessoas pelo outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Beleza, então tem 3 pessoas por um lado, 5 pessoas pelo outro. Aí olha a pergunta que ele fez agora. Cara, uma das pessoas é sorteada ao acaso, uma só. A probabilidade de que essa pessoa sorteada não seja nem Arthur nem Mário, então exclua o Arthur. Aliás, antes, né?
Coloquemos aqui. Probabilidade vai ser igual, na parte de cima, aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero eu calculo depois. Na parte de baixo, eu coloco o total. O total independe da pergunta. O total é o total e ponto final. Vejamos. Quantas pessoas tem aqui? 10. E por que 10? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de pessoas é 10. Isso não importa a pergunta que ele fez. Agora eu vou responder a pergunta dele. Ele pediu para nós que, veja só, a pessoa sorteada não seja Arthur, então exclui o Arthur. Não pode ser o Mário, exclui o Mário, nem nenhum dos seus vizinhos. Então não pode ser essa e não pode ser essa, são os vizinhos do Arthur. Não pode ser essa e não pode ser essa, são os vizinhos do Mário. Quantas pessoas sobraram agora? 1, 2, 3, 4. Sobraram 4 pessoas dentro de um total de 10 pessoas. 4 dentro de 10 corresponde a 40%. E aí nós marcamos aqui a alternativa que é a alternativa C, 40%. Veja que se você desenhasse ali, ficaria bastante tranquilo, né? E é normal essas questões introdutórias, o autor vai dar um probleminha mesmo, onde você vai ter que conseguir entender a situação e o cálculo é bastante tranquilo. Para encerrar esse bloco contigo, faço mais uma questão. E essa questão é essa aqui, ó. Um dado é lançado 2 vezes consecutivas. Considere os seguintes eventos relativos a esses lançamentos. E tem a soma dos números obtidos é 8, e tem B, a soma dos números é 10, e tem C, a soma dos números é 12. Colocando-se esses 3 eventos em ordem crescente da probabilidade, obtém-se que, e aí eu vou dar uma dica importante para você, toda e qualquer questão de dado, você vai ter que fazer uma por uma das possibilidades. Não importa a banca, não importa quantos dados são, sejam 2, sejam 3. Falou em questão de dado, você faça uma por uma dessas possibilidades. Por exemplo, quer ver? O autor falou para nós, o evento A, a soma tem que ser 8. Eu quero que você pense comigo em 3 dados. Ó, soma 8. Colocarei aqui. Soma número 8. São 3 dados. Quais são as hipóteses de você somar 3 dados e a soma ser igual a 8? Vamos pensar? Essa aqui é uma possibilidade, ó. 1 mais o número 6. 1 mais 6 é 8. Essa aqui é uma outra possibilidade. 1 mais 2 mais o número 5. Isso aqui também tem como resposta o número 8. Essa aqui é uma outra possibilidade. 1 mais o número 3, mais o número 4. Vê se você concorda comigo que é uma possibilidade também. Aí você agora coloca lá, número 1, mais o número 4, mais o número 3. É uma outra possibilidade. Aí você continua comigo lá. Próximo aqui você coloca número 1, mais o número 5, mais o número que é o número 2. 1 mais 5 mais 2 também é 8. Ainda 1 mais o número 6 mais o número 1. É uma outra possibilidade. Ainda você continua. Quem disse que o primeiro dado tem que ser 1? O primeiro dado pode ser 2, ó. 2 mais o número 1 mais o número 5. 2 mais 1 mais 5 é 8. Número 2 mais o número 2 mais o número 4. Essa é uma outra possibilidade. Ainda, continue comigo. Número 2 mais número 3, mais o número 3. Também vai dar 8 isso aqui. Ou ainda, número 2, número 4, mais o número que é o número 6, 2. Número 2, número 5, mais o número que é o número 1. E ainda nós vamos ter, é isso aqui certinho? Isso. Fechou aqui. Quem foi que disse que o primeiro tem que ser 2? Eu posso colocar 3 aqui, ó. Número 3, aí eu posso colocar 5, não pode. Tem que ser 3 mais 4 mais o número 1. Ou ainda 3 mais o número que é... Vou fazer diferente aqui? Deixa eu colocar assim. 3 mais 1, aí deu 4, para fechar falta 4. 3 mais 2, daí deu 5, para fechar falta 3. 3 mais 3...
aí para fechar falta 2. 3 mais 4, aí para fechar falta 1. Então temos aí mais algumas possibilidades. Ô prof, você tá ficando louco? Demora muito fazer um troço desse, é que não tem outro jeito, cara. Não há outra possibilidade de você conseguir fazer ali as somas que nós conseguiríamos chegar em número 8, né? Porque o autor falou para nós... Ah, cara! Puta! Agora que eu vi! Esquece! Retiro o que eu falei! Retiro o que eu falei! Agora que eu vi! Esquece! Agora que eu vi! Peraí! Eu tinha lido 3 dados. Eu tinha lido aqui que nós tínhamos um total de 3 dados. Mas, na verdade, esse dado foi lançado 2 vezes, prof. Prof, olha aqui, ó. Um dado é lançado 2 vezes. Eu juro por Deus pra você que eu tinha lido 3, cara. Eu tava resolvendo bem loucão, como se fossem 3. São 2 dados. Claro! Agora fica muito mais fácil, fica muito mais rápido. Por que muito mais rápido? Veja, porque quando eu falo em soma 8, tendo 2 dados é muito menos possibilidades, ó. Soma 8. Claro que é muito menos, porque a soma 8 vai ser o seguinte, 1 não pode, porque 1 mais 6, que é o máximo, daria 7, né? Então, o mínimo que eu posso ter aqui, dado número 1, mais o dado número 2 tem que ser igual ao número 8. Imagine só, jogamos 2 dados, agora sim, eu falei, caramba, mas tá muito complicado isso aqui, né? Muita possibilidade, tá louco? Eu não terminava de fazer aquelas possibilidades ali? Evidente, porque na realidade são só 2 dados, e sendo apenas 2 dados, são muito menos possibilidades. Vamos pensar, se eu jogo 2 dados, para que nós consigamos a soma igual a 8. Quais são as hipóteses que nós temos? Aí eu pensei no seguinte, quer ver? Eu pensei assim, o 2 mais 6. 2 mais 6 é 8. Aí eu pensei 3 mais o número 5. 3 mais 5 é 8. Aí pensei 4 mais o número 4. 4 mais 4 é 8. Aí eu continuei com outras aqui, ó. Dado 1 mais o dado número 2 é igual ao número 8. Aí eu pensei 5 mais o número 3. Você já fez essa, prof? Não, eu fiz 3 mais 5. Essa aqui é 5 mais 3, é diferente. Aí a outra possibilidade é 6 mais o número 2. Não existe outra hipótese. Lembrando, né, cara, que quando nós falamos em dado, o menor valor é 1 e o maior valor é 6. Não tem 7 no dado e não tem 0 no dado. Então, quando eu falo ali, ó, vamos jogar 2 dados, para dar 8, não pode sair o número 1. Porque se sair o número 1, como que vai dar 8 depois? Se o máximo é 6 que eu tenho. No máximo daria 7, né? Portanto, não pode sair o número 1 de jeito nenhum. E aí você veja que nesse caso, nós temos 6 possibilidades, ó. 3 possibilidades aqui e mais 3 possibilidades aqui e mais 2 possibilidades aqui. Temos, então, 5 possibilidades. Eu estou olhando o meu vídeo aqui e eu percebi o seguinte, que nós já estamos com 35 minutos. E daqui a pouquinho, eu conheço o meu editor, se eu chegar em 40 minutos, ele corta esse vídeo diretaço, ele só corta o vídeo, nem olha. Ele só corta o vídeo ali e a aula fica uma bagunça depois. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse bloco, aí no próximo bloco eu retomo daqui, fica tranquilaço. No próximo bloco eu continuo aqui de onde nós paramos nessa questão. Aguardo você lá no outro bloco. Já volto, peraí.